Olá, concurseiro! Seja bem-vindo ao canal da Astroeduca. Hoje vamos estudar geoprocessamento com foco no que mais cai em concursos ligados ao IBGE e a atividades censitárias e territoriais. Cartografia básica, conceitos geográficos e de ordenamento do território, base territorial e setores censitários, dados georreferenciados e qualidade. SIG e suas diferenças para CAD. Topologia, bancos de dados geográficos e interoperabilidade. Semiologia gráfica. Cartografia temática e comunicação. Cartográfica, programação e apps em fluxo de produção. Sensoriamento remoto e processamento de imagens, operações espaciais clássicas. E, por fim, aplicações em monitoramento ambiental e noções de geoestatística. Começando pelas noções básicas de cartografia, o primeiro ponto que você precisa dominar é a escala, sistema de coordenadas e projeção cartográfica. Escala é a relação entre o que você mede no mapa e o que existe no terreno. Escala grande dá mais detalhe e cobre menos área. Escala pequena dá menos detalhe e cobre mais área. Em trabalho territorial, usar escala errada é um erro grave, porque você pode tomar decisão com base em informação generalizada demais. Sistema de coordenadas é o jeito de localizar pontos. Você pode ter coordenadas geográficas, latitude e longitude, em graus, e coordenadas projetadas em metros, como UTM. Projeção cartográfica é a transformação do globo em plano, e toda projeção distorce algo. O ponto de prova é saber que projeção precisa ser adequada ao objetivo e ao recorte territorial. Se você mistura camadas em projeções diferentes sem reprojetar, seu mapa fica deslocado. Agora entram noções básicas de geografia, que a banca coloca junto porque geoprocessamento não é só tecnologia, é leitura do espaço. Espaço é o conjunto de relações e formas produzidas pela sociedade na superfície terrestre. Organização espacial é como atividades, população e infraestrutura se distribuem e se conectam. Território é espaço apropriado, com poder, controle e regras, podendo ser território estatal, comunitário, indígena, quilombola ou território de uso econômico. Paisagem é aquilo que você observa, a aparência e os elementos visíveis, naturais e construídos, e é uma porta de entrada para análise. Região é um recorte analítico que agrupa áreas por critérios, como clima, economia ou cultura. Rede é o conjunto de conexões, como transporte, comunicação, fluxos de pessoas e mercadorias. Lugar é a escala do vivido, o espaço com identidade, pertencimento e experiência cotidiana. Em prova, a banca quer ver se você reconhece que mapas e dados não são neutros. Eles representam recortes do espaço e refletem processos sociais. Noções de ordenamento e gestão do território entram porque o uso do solo é regulado e disputado. Uso e parcelamento do solo incluem como a terra é dividida em lotes, como se define ocupação urbana, rural, industrial e ambiental. Urbanização é a expansão e intensificação de formas urbanas e de modos de vida urbanos. Ruralização pode aparecer como dinâmica inversa em certos contextos, como migração de retorno, expansão de ocupações rurais ou reorganização de atividades no campo. Competências constitucionais dos entes federativos são relevantes porque políticas territoriais envolvem União, estados e municípios, cada um com atribuições específicas. A divisão político-administrativa organiza estados, municípios, distritos e outras unidades, e isso é base para cadastros, estatísticas e planejamento. Legislação urbanística e territorial envolve plano diretor, zoneamento urbano, perímetro urbano, áreas de interesse social, regularização fundiária e também restrições ambientais. Áreas protegidas e territórios tradicionais entram como categorias com regras próprias, como unidades de conservação e terras indígenas e quilombolas, e isso impacta diretamente mapeamento, delimitação e gestão. Agora vamos para infraestruturas espaciais de suporte a atividades censitárias, que é um tema típico do IBGE. Cadastros territoriais são bases que organizam endereços, logradouros, limites administrativos, quadras, setores e pontos de referência. Cartografia cadastral é a cartografia de detalhe usada para registrar e gerenciar parcelamento, lotes, edificações e endereçamento, com alto nível de precisão e atualização.
Setores censitários do IBGE são a unidade territorial básica de coleta, e o conceito essencial é que setor é um recorte contínuo e operacionalmente viável para o trabalho de campo, garantindo cobertura e organização. Delimitação de setores envolve critérios de tamanho, acessibilidade, limites físicos e administrativos e coerência de cobertura. Quando o edital menciona a metodologia do Censo Demográfico 2010 com ênfase na base territorial, ele está apontando para a importância de uma base bem estruturada para garantir que nenhum domicílio fique fora e que não haja dupla contagem. Em prova, o raciocínio é: base territorial é infraestrutura crítica para a qualidade do censo. Agora, base de dados georreferenciados. Estrutura de dados espaciais pode ser vetor ou raster. Veto representa objetos discretos, como pontos de escola, linhas de rua e polígonos de setor. Raster representa campos contínuos, como imagem de satélite, altitude e temperatura em células. Georreferenciamento é associar dado a uma posição no espaço com um sistema de coordenadas definido. Um erro muito comum em prova e na prática é usar camadas sem saber o datum e a projeção, e depois forçar a sobreposição. O correto é definir referência, reprojetar quando necessário e manter documentação. Qualidade de dados espaciais é um bloco muito cobrado. Acurácia posicional é o quão perto uma feição está da posição real. Precisão é consistência das medições. Qualidade também inclui completude, consistência lógica, atualidade e linhagem, que é saber como o dado foi produzido. Controle de qualidade envolve validações geométricas, validações topológicas, revisão de atributos e checagem por amostragem em campo ou por imagem. Em prova, quando aparece base com muitos erros de sobreposição e lacunas, isso é falha de topologia e validação. Agora, Sistemas de Informação Geográfica, SIG. SIG é um conjunto de ferramentas, dados, pessoas e métodos para capturar, armazenar, editar, analisar e visualizar informações referenciadas espacialmente. Requisitos típicos são suportar camadas, atributos, consulta, edição, análise espacial, simbologia, layout e exportação. Principais sistemas em geoprocessamento incluem soluções proprietárias e livres, mas em prova o mais importante é entender capacidades, não marca. Diferença SIG-X CAD cai muito. CAD é voltado a desenho técnico, com foco em geometria e representação, muito usado em engenharia. SIG é voltado à análise espacial e gestão de dados, com atributos, topologia, consultas espaciais e modelagem de fenômenos. Em outras palavras, CAD desenha, SIG organiza e analisa território. Topologia em SIG é o conjunto de regras que garantem consistência espacial. Como polígonos não se sobrepõem, polígonos não têm buracos indevidos, linhas se conectam corretamente, pontos estão dentro do polígono esperado. Relacionamentos topológicos incluem contém, está dentro, intersecta, toca, é adjacente, cruza, e isso sustenta análises como vizinhança, acessibilidade e redes. Em prova, quando pedem relacionamento topológico, normalmente querem saber se uma feição está contida, se intercepta, se é disjunta ou se compartilha fronteira. Geoprocessamento trabalha com dados e informação geográfica. Dado é registro bruto. Informação é dado tratado com contexto e utilidade. Projetos de SIG exigem banco de dados e banco de dados geográfico. Banco geográfico armazena geometrias, atributos e índices espaciais, permitindo consultas eficientes. Formatos raster e vetor têm requisitos de topologia no vetor, enquanto raster exige controle de resolução, extensão, alinhamento de pixel e reprojeção com cuidado para não distorcer análise. Armazenamento de informação geoespacial em banco relacional e orientado a objeto aparece como tema mais conceitual. Em relacional, você tem tabelas, chaves e relações, e a geometria pode ser um tipo especial com índices. Em orientado a objetos, você pensa em classes, subclasses e instâncias, com herança e encapsulamento, e isso pode ser útil para modelagens mais ricas. Teoria de grafos aparece quando você modela redes, como ruas, hidrografia, energia e fluxos, e precisa de nós, arestas e algoritmos para roteamento. A comparação entre relacional e orientado a objetos costuma cair como: relacional é padrão, forte em consistência e consulta, orientado a objeto é mais natural para certos domínios e pode reduzir mismatch com o, mas tem custo e complexidade.
Interoperabilidade entre SIG é a capacidade de trocar dados e serviços com padrões e formatos abertos, evitando ficar preso em um sistema. Isso conecta com produção de geoserviços, como publicar camadas em serviços web para visualização e consulta por outros sistemas. Classificação de dados e produção de geoserviços são temas atuais. Classificar pode ser classificar imagem, classificar cobertura do solo, classificar risco, e isso exige regras e validação. Geoserviço é serviço na web para disponibilizar mapa e dados, com padrões e metadados, facilitando o uso em múltiplas plataformas. Agora, semiologia gráfica e cartografia temática, que é como você transforma dados em mapa comunicável. Semiologia gráfica é o estudo dos sinais visuais, como forma, cor, tamanho, textura e orientação, e como eles transmitem informação. A banca cobra que mapa temático precisa usar simbologia adequada ao tipo de variável. Quantitativa usa gradação e tamanho proporcional. Qualitativa usa cores diferentes sem ordem. Ordenada usa gradação com ordem. Comunicação cartográfica é clareza. Título, legenda, escala, fonte, data, projeção, e escolha correta de classes para não distorcer interpretação. Linguagens de programação e programas otimizadores de fluxo de produção entram porque geoprocessamento moderno é automatização. Você usa scripts e apps para repetir processos, padronizar e reduzir erro. Em prova, isso aparece como o uso de Python em SIG, uso de bibliotecas geoespaciais e chamadas a serviços web para baixar, processar e publicar dados. Apps são interfaces para integrar sistemas, consumir dados e automatizar. Sensoriamento remoto básico entra com noção de que imagem é um raster com bandas. Processamento digital inclui correção, realce, classificação e extração. Mosaicagem é juntar cenas para cobrir área maior, cuidando de alinhamento, radiometria e transição. Em monitoramento ambiental, imagens e séries temporais são essenciais para detectar desmatamento, queimadas, mudanças agrícolas e degradação, sempre com validação e critérios. Operações cartográficas básicas e operações entre geocampos e geoobjetos são o coração da análise espacial. Seleção espacial é filtrar feições por localização, como pontos dentro de um polígono. Interseção espacial é criar um novo conjunto a partir de sobreposição, como o uso do solo dentro de app. Cálculo de distâncias e buffers é medir proximidade, como até 500 metros de uma estrada. Reclassificação de atributos é transformar classes e criar categorias para análise, como agrupar tipos de uso em natural e antrópico. Em prova, a banca gosta de perguntas do tipo qual operação usar para saber quais imóveis interceptam uma área protegida, e a resposta geralmente envolve interseção ou spatial join. Aplicações de geoprocessamento e sensoriamento remoto em monitoramento ambiental fecham o tema. Monitoramento envolve detectar mudança, medir área, priorizar fiscalização, acompanhar recuperação e validar cumprimento de condicionantes. Você combina a imagem, SIG e dados de campo. E entra geoestatística como fundamento para analisar fenômenos com variação espacial e estimar valores em locais não medidos. Fundamentos incluem semivariograma e interpolação. E mesmo que a prova não exija fórmula, ela exige que você entenda para que serve. Transformar pontos amostrados em superfície contínua com base em correlação espacial, com validação e erro. Para fechar, o que você precisa guardar é cartografia da escala, coordenadas e projeção, geografia dá conceitos de espaço, território e rede. Ordenamento territorial organiza o uso do solo e competências. Base territorial e setores censitários são essenciais para cobertura e qualidade em censos. Dados georreferenciados exigem estrutura e controle de qualidade. SIG é a análise e gestão, diferente de CAD. Topologia garante consistência. Banco de dados geográfico e interoperabilidade sustentam. Integração. Semiologia e cartografia temática garantem comunicação correta. Programação e apps aceleram e padronizam. Sensoriamento remoto alimenta monitoramento. Operações espaciais resolvem perguntas territoriais. E geoestatística apoia modelagem de fenômenos espaciais com rigor.